Boa tarde, petroleiros, boa tarde, petroleiras, boa tarde, classe trabalhadora. Sejam bem-vindos a mais um Sindipapo, um encontro que o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo promove toda sexta-feira às 17 horas. Você pode nos acompanhar, você pode deixar as suas perguntas, as suas sugestões, mandar os seus comentários a partir de agora em nosso Facebook, Sindipetro SP, e também nossa página do YouTube, TV Petroleiros. E hoje nós temos 3 convidados muito especiais para discutir o racismo em tempos de Bolsonaro, de governo Bolsonaro, um tema tão presente atualmente para nós. Hoje nós recebemos a cantora, compositora, deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo, Leci Brandão. Muito obrigado, Leci, por estar conosco hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, a honra é toda minha. Fiquei muito feliz de, nesse sábado aí, já ter uma coisa importante para fazer, porque eu sou grupo de risco, então eu não saio de casa, sabe? É uma coisa que, sei lá, está começando a mexer muito com a minha cabeça, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, né? Acordo cedo, não tenho hora para voltar, estou sempre fazendo uma coisa e outra, e está complicado, até porque eu moro sozinho, então está muito difícil. Estou chegando no meu limite, ainda bem que, graças a Deus, a gente vai conversar e vai sair um pouco dessa rotina ruim, né, cara? Não é boa, não. Bom, Leci, se ajuda, a gente pode te convidar para todos os Sindipapos, você pode entrar, conversar conosco, participar, e aí, se tiver algum problema para a sua rotina, para a gente vai ser um prazer, viu, Leci? Sinta-se convidado para os próximos. Meu filho, muito obrigada. Quero pedir também, novamente, a minha bênção aí ao pai Sidney, né, e também mandar um abraço para o Sérgio, que é ligado aí ao sindicato, que a gente batalha tanto por eles, eu gosto muito dessa turma toda. Valeu, obrigado por ter atendido o nosso convite. Temos também o professor, pesquisador, doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo, Baba Lorixá, e que está lançando um livro agora, acabou de lançar, já foi publicado, pai Sidney, uma boa tarde, muito obrigado por estar presente aqui conosco. Boa tarde a todos, a todas, a todes. A bênção de todos e todas, indistintamente. Xangô abençoe. Eu que lhe peço a bênção, mãe, todas as mulheres. Como preconiza um pensamento africano, são mães em potencial, independente de terem filhos biológicos ou não. Então, recebam todos o meu salve, não é? Sérgio, receba meu salve. Luiz, receba meu salve. Agradeço imensamente pela possibilidade, como diz Leci, pela possibilidade terapêutica, porque estes encontros, eles têm sido terapêuticos no mar de solidão e arbitrariedades que temos tido arduamente de encarar. Sim, o livro já está publicado, ele saiu agora, está quentinho. Primeiro houve uma versão e-book, mas ele já está chegando nas casas, na sua versão impressa. O nome do livro é Intolerância Religiosa e ele é publicado pela Pollen Livros. É isso mesmo, professor Sidney? Isso mesmo. Bacana, muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo. Acho que a presença do senhor vai ser muito importante para a gente discutir muitos temas transversais, temas que perpassam pela ideia do racismo que nós temos enfrentado e como isso tem crescido a partir do governo Bolsonaro. E temos também hoje o nosso companheiro de Sindipetro Norte Fluminense, da CUT Rio, companheiro Sérgio Borges. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar conosco na tarde de hoje. Obrigado, Sérgio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Leci. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa live. Como o Sidney falou, um momento importantíssimo, não só para quem está participando aqui, que é o momento de rever amigos, conversar com as pessoas, olhar. A gente sente falta, né, de olhar os rostos das pessoas, mas também um momento que a gente vai estar debatendo um tema que é muito importante, principalmente num Brasil onde tende a se naturalizar a violência, o racismo e todas as outras formas de opressão que, infelizmente, o nosso presidente representa. Então, uma boa tarde a todos e vamos para o debate, que eu acho que é importantíssimo. Eu queria deixar meus parabéns ao Sindipetro Unificados de São Paulo,
que vem promovendo essa série de encontros, de debate, que é importantíssimo para toda a sociedade. Obrigado, Sérgio. Obrigado por estar conosco. Lembro mais uma vez a você que nos acompanha que você pode enviar os seus comentários, as suas perguntas, as suas sugestões na nossa página no Facebook, Sindipetro SP, e também no nosso canal no YouTube, TV Petroleiros. Hoje, como eu já apresentei no início do nosso programa, o tema é racismo em tempos de Bolsonaro. Infelizmente, um tema que é muito atual, né? Inclusive, se nós olharmos para os últimos dias, para os últimos acontecimentos, o que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, na segunda-feira, dia em que nós comemoramos o Dia Nacional da África, nós tivemos nos Estados Unidos um assassinato brutal, assassinato de George Floyd, um segurança negro, assassinado por policiais de Minneapolis, uma realidade que não é exclusiva dos Estados Unidos, como nós sabemos bem, como nossos convidados vão trazer aqui, questões relacionadas a esse tema. Inclusive, se nós olharmos há pouco tempo, pouquíssimo, brevíssimo tempo, lembrarmos de João Pedro, mais uma criança, mais um jovem em corpo negro, que foi encontrado por uma bala perdida durante uma operação policial no Complexo de Salgueiro, no Rio de Janeiro. Então, isso, quando nós cruzamos dados, cruzamos estatísticas, olhamos para trás e observamos, por exemplo, dados do Atlas sobre a violência de 2019, que apontou os assassinatos ocorridos em 2017, nós observamos que 75% desses crimes foram cometidos contra pessoas negras. Então é um tema que nós precisamos tratar, um tema, inclusive, que norteia a atuação da classe trabalhadora, e eu acho, Leci, que nesse momento é inevitável a pergunta, a gente abrir o nosso papo com essa pergunta. O que todos nós podemos fazer para finalmente terminar, encerrar, paralisar esse processo de genocídio do povo negro? Olha, veja bem, Luiz, eu sou uma pessoa carimbada porque, desde que eu me entendo, né, porque, afinal de contas, eu estou deputada, mas eu sou artista, né, e dentro do meu trabalho de arte, eu estou com 45 anos de carreira. No nosso trabalho, principalmente no autoral, você vai observar que a gente sempre teve letras voltadas para essa questão, né, do preconceito racial, preconceito de toda ordem. Eu fui uma pessoa marcada, inclusive, por gravadoras multinacionais. Em 81, eu fiquei sem gravadora durante 5 anos, porque o meu trabalho foi considerado trabalho de protesto. Mas, antes mesmo disso acontecer, a gente, que é mulher negra e tal, que vem de família humilde, tem exemplos, sim, de coisas que nós passamos, né, na hora de procurar o primeiro emprego, na hora de ser a única negra de uma turma, né, no Colégio Pedro II, enfim. Eu sempre pautei na minha vida a observação em relação à questão racial. Passei por isso, sei o que é, já estive presente nas mídias do Rio de Janeiro em 1980, porque encarei um porteiro que desrespeitou a minha mãe, né? Minha mãe hoje está no céu, desde o ano passado, e como eu sou uma filha de Ogum, o Inhansã, a gente não tem essa história, sabe? A gente não pensa, a gente age, né? Então, a hora que nós tivermos, inclusive no Poder Judiciário, a nossa presença, porque, infelizmente, a população negra ela não tem visibilidade em nenhum dos 3 poderes desse país. Então, a hora que nós tivermos, sabe, nos poderes do país, a nossa presença de fato, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque existem secretários de segurança, acho que em quase todos os estados, que falam para os seus policiais ou para a sua tropa, seja para quem for, homem negro ou pardo, em princípio, é suspeito. E isso aí é uma coisa que existe há muito tempo. Quando a gente, em 1978, fez uma música chamada Deixa, Deixa, ali já acontecia, sabe, muita coisa. Só que eu não sabia, infelizmente, a gente está no segundo milênio e continuam acontecendo os assassinatos, e principalmente da juventude negra. É uma coisa muito triste, mas é uma coisa real. E a gente precisa
fazer com que pare isso. O Brasil não tem a mesma forma de pensar, porque os americanos é o seguinte, você viu o que eles fizeram ontem lá, né? Quebraram tudo, queimaram tudo, destruíram tudo, com razão, tá? Mas aqui a gente infelizmente, não faz assim. Eu até tenho medo de falar isso, mas é a minha verdade, é o meu coração quem diz. Se nós tivéssemos outro tipo de reação, eu acho que muita coisa não aconteceria. Obrigado, Leci. Professor Sidney, o senhor como babalorixá, o senhor tem sentido diferença no racismo religioso a partir da eleição do governo Bolsonaro? Porque o racismo tem muitas camadas, né? O senhor tem sentido diferença a partir do momento que Bolsonaro chega ao poder? E é exatamente isso. O racismo religioso, as pessoas às vezes ficam um pouco incomodadas, não é, com as nomenclaturas. Racismo estrutural, racismo sistêmico, racismo recreativo, racismo religioso. Como você disse, o racismo, ele possui tentáculos, não é? Ele possui camadas. Para produzir o livro, eu me debrucei durante 2 anos sobre o racismo religioso, e um dos dados que eu utilizei foram os dados do Disque 100. E o racismo, não é, cresceu muito na era, não é, quer dizer, desde o pleito, não é, do último pleito, desde o golpe até a eleição deste, não é, que eu não sei, não gosto nem de chamar pelo nome, porque eu sou babalorixá, então a palavra é alguma coisa que merece ser respeitada. Bom, isso posto, não é, me parece um pouco um fenômeno não aceitável, mas natural, porque na medida em que parte da sociedade elege um pai, um mito, elege alguém, não é, para seguir, porque é disso que se trata a eleição democrática presidencial, não é? Quer dizer, você elege alguém para seguir e para lhe proteger, não é? E para garantir os direitos constitucionais. Então, me parece que percebam bem, eu também sou semioticista, e a semiótica, ela analisa de modo profundo os discursos. Já no momento da eleição, nós tivemos um culto neopentecostal evangélico, não é? Então, ali estava posto de que as perseguições, as tradições de matriz africana, não é que não havia antes, não se trata disso. Sempre houve, não é, porque é um fenômeno racista. Mas, sim, não é que nós tivemos um agravamento das perseguições. E mais que agravamento, exclusão, não é? Segregação, silenciamento, porque o governo disse com todas as letras, não é? Vocês sequer podem existir. É disso que se trata. Obrigado, professor Sidney. Ainda falando sobre essa questão, a deputada Leci abordou essa questão da representatividade. Voltando um pouquinho para esse tema, Leci, quais caminhos que a gente pode seguir para mudar esse formato de representatividade? Aí eu vou evocar, inclusive, um vídeo muito interessante que eu vi recentemente, uma apresentação da senhora que tinha na bancada, quando a senhora faz o início da sua fala na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Janaína Pascoal e o Coronel Telhada. Eu me coloquei durante alguns momentos no lugar da senhora e fiquei imaginando como é que era a convivência como minoria naquela situação. Como é que a gente inverte essa posição de minoria? Como é que se faz esse equilíbrio que foi, inclusive, apontado também pelo professor Sidney? Veja bem, Luiz, primeiramente, eu não fui procurar política, quero deixar isso muito claro. Eu fui convidada, né? A partir do momento que fui convidada por 2 negros, que foi Orlando Silva e o Netinho de Paula, que tiveram essa ideia, eu fui procurar
a peneira, sabe, lá no meu terreiro, para saber o que era isso. Afinal de contas, eu sempre fui cantora, minha carreira é uma carreira, graças a Deus, com muita luta, muita dificuldade, mas todo mundo sempre respeitou e reconheceu o meu trabalho. E a resposta que eu tive é que, pela arte, eu estava cumprindo a minha missão. Defendi todos e todas, fui ousada muitas vezes na minha vida, fui precursora de muitas pautas que hoje todo mundo fala, mas a gente fala das coisas desde 70, que eu começo a minha carreira em 75. E aí, Ogum mandou dizer para mim o seguinte: aceite o desafio, que você tem mais uma missão para cumprir. Só que agora você não é só do palco, você vai ter que ir para dentro da casa lá do poder para poder continuar lutando. E só por isso eu aceitei o convite. E fui eleita em 2010, fui reeleita depois em 2014 e fui reeleita agora em 2018. Mas é importante, Luiz, que a gente diga que a minha formação é uma formação diferente da maioria dos deputados da Casa. A Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior Assembleia da América Latina. São 94 deputados, né? E eu fui a segunda mulher negra a entrar naquela casa. A primeira foi a saudosa doutora Teodosina Ribeiro, que foi vereadora, primeira vereadora negra em São Paulo, e foi a primeira deputada negra em São Paulo. Isso nos anos 70, 40 anos depois, eu entro nessa Assembleia, entendeu? Então, cumpriu-se aquilo que Ogum falou. Aceite o desafio, a gente foi para lá e chegamos lá com pautas diferentes, chegamos com um comportamento diferente, porque quem não tem academia, que é o meu caso, eu não tenho academia, não tenho nenhum diploma universitário, absolutamente. Foi muito difícil para mim no início, né, porque os termos dentro do parlamento são outros, né, o comportamento é outro, as ideias das pessoas são outras, e eu cheguei com uma coisa assim diferente, até porque pensaram que eu ia tocar pandeiro no gabinete. A primeira entrevista que fizeram comigo no 1º de maio de 2011, que é quando eu começo, né, a exercer a função de deputada, os caras chegaram para mim no 1º de maio e me perguntaram o seguinte: como é que está o samba lá no seu gabinete? Eu falei, não, a gente não tem samba no gabinete, o samba tem nos shows, no palco. Lá eu tenho que construir projetos de lei, porque eu estou deputada e é uma casa legislativa. Segunda pergunta, e como é que são os malandros lá? Eu digo, você está se referindo aos malandros do samba? No samba não tem malandros. No samba tem velha guarda, tem compositores, tem, né, diretores de harmonia, temos pessoas que conduzem uma agremiação de samba com muita seriedade, muita organização. A terceira pergunta foi, e as mulatas? Eu falei, lá não tem mulatas, nós temos negras, eu sou uma delas. Aí acabou a entrevista, ninguém falou mais nada para mim. Então, eu me lembro que quando eu cheguei lá, outros colegas parlamentares, e aí, Leci, vai ter um sambinha, não sei o que e tal, eles achavam que eu tinha ido para lá passar tempo, mas que dentro do gabinete, e o nosso gabinete tem nome, chama-se Quilombo da Diversidade, porque nós temos lá pessoas de todas as representações, e quando eu fui eleita, Luiz e o pai Sidney vai entender isso, eu peguei todos os meus discos, LPs e CDs, e vi tudo que eu cantei e o que eu interpretei. A partir do momento que eu fui eleita, eu disse para meus assessores, antes que eu conheci durante a campanha, o meu mandato vai ser isso aqui, ó, tudo isso aqui eu cantei, tudo isso aqui eu interpretei. Se eu não seguir o que eu fiz com a minha arte, vai ser uma incoerência. Então, eu procurei fazer as pautas do nosso mandato de acordo com a minha carreira artística. Todos os temas que eu levei e que eu fui perseguida, inclusive, né, fui criticada e tal, eu levei para dentro do meu mandato. O meu mandato não tem nada diferente do que eu usei na minha vida artística. E aí fui me impondo também, porque eu cheguei na Comissão de Direitos Humanos, fui na Comissão de Educação e Cultura, atualmente eu sou só da Comissão de Educação e Cultura, sem ter a formação intelectual que os outros deputados têm, quase todos eles, né? Mas me fiz respeitar,
E hoje ninguém mais fala se eu estou fazendo sambinha, entendeu? Estou fazendo samba, eu faço. Mas lá eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que executar as letras dos sambas que eu cantei durante a minha vida. Muito bem, obrigado, Leci. Sérgio, vamos falar um pouco sobre como é que é o combate ao racismo dentro do sindicato. Para quem não é de um sindicato, não vive o dia a dia do sindicato, não sabe o que é uma pauta de campanha salarial, um acordo coletivo, explica um pouco para a gente como é que o sindicato combate o racismo a partir de dentro, a partir da estrutura, principalmente da Petrobras. Como é que funciona esse processo de diálogo? Bem, Luiz, o que acontece é que a maioria dos sindicatos hoje já entende a necessidade de ter secretarias ou coletivos de combate ao racismo, uma vez que o racismo é um dos principais, talvez até uma das maiores mazelas que a história do Brasil carrega aí por século e traz prejuízos enormes para a sociedade como um todo, em especial para o povo negro. Então, a gente cria fóruns e espaços de debate sobre o tema, sobre como os trabalhadores podem estar se organizando, como a sociedade, de forma geral, pode estar enfrentando essa questão que é ideológica e que, na minha visão, tem um viés de domínio, de dominação de poder, de disputa aí. E a gente utiliza lá a estrutura do sindicato para estar tentando amenizar os problemas que a gente encontra dentro das empresas e no universo do trabalho, a gente consegue perceber muito claramente o racismo na sociedade brasileira. Os negros geralmente têm os piores empregos e recebem geralmente muito menos do que o trabalhador branco. É evidente aqui na indústria do petróleo, por exemplo, você percebe que, além dos piores empregos, os trabalhos nas piores condições, também são os que sofrem mais acidentes. E o sindicato, eles trabalham no sentido de estar, primeiro, organizando os trabalhadores para tentar conscientizá-los da importância de estar jogando luz a esse debate. É um debate que, ao longo dos anos, na história brasileira, foi invisibilizado, mas que é necessário a gente estar o tempo todo discutindo para tentar propor e construir de forma coletiva algumas saídas para isso. A gente teve alguns avanços nos últimos governos, como políticas de cota, tanto para acesso à universidade quanto para concursos públicos. A gente teve algumas questões algumas políticas sociais que vieram de forma geral, mas que a gente sabe que afeta principalmente o povo preto brasileiro. Eu digo aí a valorização do salário mínimo, que foi uma política que atingiu em cheio, deu poder de compra à parte mais pobre da população, que é a parte negra. A gente teve também muitas políticas de acesso à educação. A Universidade Brasileira, ela finalmente foi colorida. Eu acho que isso que incomodou muito a elite brasileira e fez com que a gente levasse esse golpe. Então, os sindicatos se organizam para estar dentro desses espaços, para estar cobrando, tanto das empresas quanto do governo, políticas públicas que diminuam essa diferença e para estar, de alguma forma, ajudando o combate ao racismo, que é um mal histórico brasileiro. Valeu, obrigado. Sérgio, falando ainda sobre as campanhas salariais, há cláusulas, né, específicas que falam sobre equidade, sobre igualdade. Você pode citar alguma dessas cláusulas, por exemplo, que a gente tem dentro desses acordos coletivos? A gente tem algumas cláusulas, agora você me pegou porque eu não estou lembrado de cabeça qual é o número, mas que protege aqui no acordo coletivo dos petroleiros, tentam também suavizar ou amenizar essa diferença que a gente encontra aí nas questões tanto salariais quanto de tratamento de funcionário. A ideia nossa é tentar igualar e minimamente reparar todos os prejuízos que a gente vê na prática. A gente percebe
que existe dentro das empresas um racismo institucional, e isso é muito claro. Eu tiro, por exemplo, eu sou empregado da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., e a Petrobras ela tem um sistema de localização de funcionários. Funciona assim, ela tem hoje algo em torno de 60 mil funcionários, e quando você precisa encontrar alguém, você coloca ali naquele sistema de busca nome e característica para você encontrar. Você pode filtrar por qualquer tipo, qualquer característica. E há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma busca simples. Eu coloquei a palavra gerente, e aí eu busquei, o sistema me mostrou todos os gerentes da Petrobras, no Brasil, no mundo inteiro. E eu corri ali páginas e páginas e páginas de gerentes para encontrar um único gerente negro depois de alguns minutos procurando. Então, foram vários ali. Então, é claro, o racismo institucional, e a gente tenta, dentro do acordo coletivo, mesmo com algumas dificuldades, colocar algumas cláusulas de proteção que avancem no sentido de combater isso. Valeu, obrigado, Sérgio. Professor Sidney, eu vou começar a passar algumas perguntas aqui, que tem bastante perguntas chegando, e a gente não vai conseguir dar conta de todas elas se a gente não começar rápido aqui. Então, a primeira delas é da nossa companheira Cibele. É muito interessante essa pergunta, porque a gente tem visto isso em muitos locais. Também já passei, ela está dizendo aqui, hoje fui para Carapicuíba, também vi isso. Hoje fui para Carapicuíba e na entrada da cidade tem um portal, uma espécie de como se fosse um outdoor, né, onde você passa e diz, Carapicuíba é de Jesus. Professor, isso é uma forma de racismo religioso? A força poderosa, não é, do que nós temos chamado de sociedade teocrática, não é? Nós vivemos numa sociedade teocrática, onde corpos de pretos e pretas e também as suas origens e crenças são invisibilizados. Aqui na minha cidade, também nós temos este Seja Bem-vindo Cristão. Não há problema, vamos entender bem, não há problema num Seja Bem-vindo Cristão, desde que, considerando, não é, o mito do Estado laico, as outras religiões também façam parte deste Seja Bem-vindo. Então, eu já estive, inclusive, aqui na Câmara dos Vereadores, fazendo uma fala aberta, uma reclamação sobre isso, porque eles sempre personalizam a questão e eles acreditam que nós estamos querendo eliminá-los. E não se trata disso. Seria muito mais bonito, na entrada de uma cidade, você ter um Seja Bem-vindo, Jesus Cristo lhe recebe, Budas lhe dá as boas-vindas, Larô Yeshu, Hare Krishna está conosco. Por que nós temos que se apropriar de uma noção de sistema hegemônico, não é? Mas eu vou responder por quê. Porque isso é estratégia de dominação, não é? Isso é estratégia de poder, porque eu faço uma eleição, não é, porque nós sabemos, todos nós sabemos, não é, que no Brasil há um festival de cristãos de nome, começando por aquele que hoje porta a caneta presidencial. Nós sabemos que aquele cara não é cristão, nem aqui, nem na China, nem em Roma, em lugar nenhum do mundo aquele cara é cristão verdadeiro, porque eu conheço cristãos verdadeiros, não é? Cristãos que acreditam num Jesus revolucionário, num Jesus que viveu bem com a diversidade, com a multiplicidade. Não esse Jesus que hoje segura uma arma na mão, não é? E que confunde, inclusive, o conceito coletivo de justiça e transmuta a justiça em vingança. Porque matar uma pessoa com as próprias mãos, não se faz justiça com as próprias mãos. Pelo menos na cosmovivência africana que eu acredito. Justiça é um valor civilizatório semântico coletivo.
não é? O que você pode fazer com as próprias mãos é cometer crimes, você pode se vingar, não é? Você pode alimentar seu ego. Então, nós sabemos, o Brasil está recheado de cristãos apenas de nome, não é? E estes, não é? Quer dizer, estes vereadores no meu município, em outros municípios que permitem, não é? Por meio de um proselitismo eleitoral, é disso que se trata, não é? Quer dizer, você desloca o proselitismo religioso para o proselitismo eleitoral, não é? E aí, agora, nós estamos assustadoramente neste buraco sem fundo. Eu estou rindo, mas é de nervoso. É um buraco sem fundo, não é? Quer dizer, a gente não dorme mais, a gente não consegue ficar 5 minutos diante das notícias, não é? Porque nós sabemos que nós vamos ter de tomar calmante depois, não é? Então, sim, Cibele, é racismo, não é? Quer dizer, o racismo é uma das engrenagens mais poderosas do capitalismo. O capitalismo se sustenta à custa do racismo, não é? Ele é que diz quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, ele que diz quem vai ser gerente e quem vai ser subalterno, e hoje ele diz, inclusive, quem pode respirar e quem não pode. Vejam lá a fala do George Floyd. O que ele falou? Eu não estou conseguindo respirar. Não é só o George Floyd que não está conseguindo respirar. Pretos e pretas no mundo todo não estão conseguindo respirar. E eu sei bem o nome das mãos no Brasil que estão me sufocando. Eu sei muito bem os nomes, sobrenomes, e se vocês quiserem, eu dou. Ô, Luiz, a gente não está te ouvindo. Pelo menos eu não. Desculpe, deixei o meu microfone desligado para ouvir o professor. Pegando um gancho no que o professor falou, né, nós temos uma pergunta no Facebook do Raul Amorim. De que forma que nós podemos pensar uma política de segurança antirracista? Quais são as alternativas que nós temos, Leci? Eu acredito que quando eu volto a repetir, poder é uma coisa que não nos dão, nunca nos deram. A hora que nós tivermos dentro dos 3 poderes, mas principalmente no poder judiciário, alguém que possa realmente ouvir, né, todas as demandas da população negra, quiser fazer a realidade, porque já que nós somos mais da metade da população brasileira, nós temos que ter uma representação nesses poderes. E a hora que nós tivermos essa representação, eu acredito que isso possa mudar. É como eu disse, a polícia brasileira ela tem uma cor, né? Uma cor que ela indica como bandido, criminoso, suspeito, é sempre assim, entendeu? O negro e a negra, primeiramente, são os suspeitos. Depois a gente vai ver o resto das coisas como vão acontecer. Mas, de imediato, é isso que acontece. Você vê que, inclusive, em lances de blitz, eu sempre dou exemplos assim, normais, populares, porque como eu sou uma pessoa que eu venho dessa história e eu continuo sendo assim, passa um carro, né? Por exemplo, amigas negras minhas, que por acaso tem carro, sempre são paradas em blitz. Carro direitinho, o carro não está amassado, não tem nada, mas se é uma mulher negra que está ao volante, eles vão parar, vão pedir carteira, vão pedir tudo, de forma, inclusive, ríspida, não são educados para falar com mulheres negras, é uma falta de respeito constante, né? Então, isso aí só vai mudar dessa forma. Assim, nós tivemos muitas coisas importantes, inclusive quando os governos progressistas, né, quando chegaram, tanta coisa aconteceu, né? A pedido do movimento negro veio a CEPI, né, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial,
veio a questão da educação, em que nós tivemos cotas, tivemos tanta coisa. Eu fiquei muito feliz naquela época, inclusive eu participei até do conselho da CEPIR, convidada pela ministra Matilde Ribeiro, e eu até queria saber, João, por que eu vou para o conselho? Não, Leci, você sempre lutou do seu jeito aí, com as suas músicas e tal, sempre se posicionou. Eu tenho lado, né? Todo mundo sabe que eu tenho lado. Eu nunca deixei dúvida, né, do que eu sou, por quem eu batalho e para quem eu vou lutar sempre. E aí você fica observando que quando nós começamos a respirar, como bem disse aí, né, o pai Sidney, a gente imaginou que nunca mais ia voltar, sabe, aquele tempo. Na minha cabeça, eu disse, bom, agora nós vamos conseguir conquistar as nossas coisas. E, infelizmente, incomodou ver negros e negras nas universidades, incomodou você começar a ver os negros e negras frequentando shopping center, que é a coisa que o pessoal não ia, incomodou os negros e as negras começarem a ter automóveis, né? Incomodou negros e negras lançando livros, né? E a parte cultural também, os projetos culturais da periferia começaram a aparecer, né? Incomodou uma conta de quilombos, né? Mostrar que respeito pelos quilombolas, pela população indígena também, e aí, isso aí ninguém aceitou. Eles não aceitaram, enquanto eles não mudaram, fizeram todas as formas, entendeu? Para poder tirar do país. Inclusive, eu sempre digo que a presidenta Dilma, até agora não foi provado que ela tenha feito absolutamente nada. E essa mulher recebeu impeachment, entendeu? E o autoritário, machista, misógino, sabe, homofóbico que está aí, ninguém consegue tirar. Que a manobra é grande, entendeu? Eles são muito organizados para o mal. São organizados para o mal. Eles estão até querendo matar as pessoas e não tem nenhum constrangimento de falar isso. É público. Agora é desse jeito. Ou vai ser assim do jeito que eu quero, ou então não vai continuar. E é por isso que eu acho que o povo brasileiro precisa mostrar que tem vergonha na cara. Porque se a gente não mostrar isso, eu, sinceramente, não me sinto bem. Minha pressão tem subido, inclusive, porque quando eu tomo conhecimento de coisas que estão acontecendo ali de uma forma tão clara e tão cômoda, entendeu? Eu fico passando mal, porque eu sempre fui uma pessoa de luta. Eu sempre vi estudantes na rua, sabe, fazendo as coisas, trabalhadores, né? Sempre ali, sabe, linha de frente, pedindo, sabe, as suas coisas de direito. Eu até, quando você estava falando no sindicato aí, o Sérgio, em 1989, nós gravamos um LP chamado As Coisas que Mamãe Me Ensinou, e na contracapa, eu estou com uma camiseta que está escrito aqui, ó, sindicalize-se, sabe? A camiseta está escrito sindicalize-se, né? Eu não sei aqui, é essa camiseta aí. Isso é a contracapa do meu disco de 89. Eu já me ligava na luta, sabe, dos sindicatos. É uma coisa que sempre me fascinou, porque eram trabalhadores fazendo todos os esforços para que outros trabalhadores também pudessem ser respeitados e ter o merecimento, sabe, das suas coisas. E enquanto essa gente aí não acabou com a força dos nossos sindicatos, eles não, sabe, não sossegaram, né? E hoje a gente está aí. Ainda bem que nós temos a CUT, temos outras centrais sindicais que ainda se manifestam e ainda sobrevivem. Porque tudo aquilo que foi feito, tá, anteriormente para que os pobres, os negros principalmente, né, e os indígenas pudessem se destacar ou pudessem ter suas coisas, né, porque todas aquelas políticas públicas que foram construídas nesse governo progressista incomodou muita gente, mas muita gente. Eu me lembro que no dia que saiu a lei das empregadas domésticas, que elas iam ter que ter horário, hora para almoço e tal,
as madames ficaram enlouquecidas. Mas como? Como sair cedo? Como hora de almoço? Como é que vai fazer? Né? Por quê? Porque é um povo que nunca soube fazer nada. Nunca souberam fazer nada. Né? Então, na hora que sai de cena o nosso povo, que sempre foi ali subserviente, né, subalterno, eles ficam desesperados, entendeu? Então, eu acho que nós temos que não perder a esperança. E Pai Sidney vai entender o que eu estou falando. Eu acho que toda essa perseguição que fazem com o povo de religião de matriz africana é uma coisa que nós temos feito alguns encontros, fizemos no ano passado, esse ano também, sempre fazendo audiência pública, e a gente fez a lei do dia do Ogum, tem dia de Iemanjá, tem dia da Umbanda, sabe? Mas estava dia de quê? Não, tem que ter dia sim, é uma coisa simbólica, mas é importante que a gente tenha. Porque tem dia de tudo, sabe? Eles fazem dia de tudo lá, e por que a gente não pode fazer também o dia dos nossos orixás? Por que não? Então, é dessa forma que o meu mandato caminha. Parece que são coisas bobas, coisas simples, mas não é não, é legitimidade. É legitimidade. Sem dúvida. Lessing, eu imagino que essa legitimidade passe também por um processo de autoestima, formação, de conhecimento histórico, de reconhecimento da ancestralidade, né? E aí, Sérgio, a partir desse mote, eu quero falar contigo, né? Porque o sindicato tem um papel formador também, né? É uma escola, o sindicato também, para que você se reconheça a sua história. Então, com base nisso, eu tenho duas perguntas. Primeiro, uma que chega aqui no Facebook, da Cristiane Barroso. Ela questiona como podemos trabalhar a interseccionalidade em todas as instituições. E a segunda, aí uma pergunta mais pessoal, das tuas experiências, dos teus sentimentos, os debates que são feitos sobre combate ao racismo e sobre conseguir enxergar o racismo dentro do sindicato, nas lutas institucionais, você percebe se esse debate é capaz de transformar, se esse trabalhador leva para a família esse debate, transformando também aquele seio familiar? Bem, Luiz, vou começar por essa segunda pergunta. Os debates que a gente faz aqui, obviamente, ele já vem com uma série de dificuldades, uma vez que é histórico no Brasil o trabalho de toda a elite branca brasileira e toda a elite econômica também, para tentar separar, segregar a parte pobre, a parte negra. E isso, eles vão no interior da sua identidade de classe, identidade de raça, e destrói o que você tem que te identifica com os seus semelhantes. E aí a gente enfrenta algumas dificuldades no sentido de que as pessoas acreditam, eu vi a Alessi falando aí do disco dela, que ela falou sobre a questão da sindicalização, mas as pessoas, por um determinado momento, foram convencidas que os trabalhadores foram convencidos que não precisam ser trabalhadores, podem ser empreendedores. E aí a gente perde a identidade enquanto classe trabalhadora e, naturalmente, o mesmo acontece com o nosso povo preto. Acho que hoje um dos principais desafios dentro de todo esse debate que a gente faz aqui no campo progressista é recuperar a identidade dessas pessoas, para que elas se reconheçam enquanto povo negro, enquanto trabalhador, enquanto mulher, enquanto homossexual, independente do grupo a qual você pertence. Você tem que se reconhecer, porque não é possível, e aí também fazendo uma referência à Alessi, falar que ela foi a segunda deputada na Assembleia, num estado que tem uma quantidade de negros imensa. Então, como é que pode hoje a gente ser maioria da população? Se eu não me engano, o último dado do INEP que era 56% da população brasileira se declaravam negro, e os outros 44% não negros. Então, como é que pode a gente ter uma representação tão baixa nos espaços de tomada de decisão? Então, os debates passam por isso, por essa dificuldade de se reencontrar com sua identidade, de se identificar, de saber, de buscar os seus historicidade, de entender um pouquinho como é que foi construída
toda a questão ideológica do racismo, como é que a sociedade brasileira como um todo foi construída, e eu destaco 3 pontos que eu acho importantíssimo, eu sempre falo nesses debates que eu participo, que tudo que a gente vive hoje, ele tem um fundo por trás de toda a história brasileira. Primeiro, que foi construída através da instituição da escravidão. Então, foram quase 400 anos de escravidão, e essa escravidão, mesmo depois da abolição dela, deixa uma série de sequelas. Segundo, que mesmo tendo vamos dizer assim, a abolição institucional, que foi a lei que libertou os negros, a abolição de fato, aquela que iria trazer a tão sonhada liberdade, que gerariam as oportunidades e que, com essa oportunidade, nos dariam condições de igualdade, isso nunca aconteceu. Então, o processo de abolição, ele é um processo contínuo, que ele continua sempre, sempre e sempre. E terceiro, que essa estrutura toda por trás traz hoje e reflete, principalmente na elite, um ódio que foi construído através do ódio pelo escravo, pelo povo negro, e que hoje também a gente vê no ódio pelo pobre, de forma geral. E que essa sociedade nunca vai aceitar que pobres, negros, ocupem o mesmo espaço que a gente. Então, é um debate um pouco delicado, mas é um debate crucial e tem que ser feito. E aí é papel do sindicato estar provocando isso com toda a sua base, com todos os trabalhadores, para que a gente consiga, de uma vez por todas, expandir esse conhecimento para todo mundo e a sociedade, principalmente os trabalhadores e o povo negro, entendam que existe uma luta de classe e que a gente não tem escapatória, de forma alguma. A gente tem que se posicionar e tem que se colocar enquanto trabalhador. Agora, a outra questão que a Cristiane, né, perguntou sobre a interseccionalidade, é um outro debate também que é mais recente ainda, mas que tem uma força muito grande, principalmente aí com o público LGBTI, que cada vez mais tem se assumido e tem provocado em todas as instituições esse debate, que também passa pela questão da identidade, da pessoa se assumir, da pessoa ter coragem de falar, mas que, infelizmente, nesse momento, por conta de um presidente que trouxe à tona várias questões que viviam escondidas vamos dizer assim, no subconsciente, ou talvez de uma sociedade que sempre foi racista, que sempre foi machista, homofóbica, mas que agora, por ter uma representação lá no Planalto, ela se vê com a liberdade para estar externando isso, e isso tem prejudicado ainda mais os nossos debates. A gente faz sempre que é possível, trazendo algumas experiências legais, trazendo exemplos, fazendo também algumas lives nesse sentido, mas a gente enfrenta ainda uma dificuldade, principalmente dentro das estruturas sindicais, que aí é uma crítica também que eu faço, que muitas delas ainda têm um viés ainda muito conservador. Infelizmente, é ruim falar isso, mas tem, dentro da estrutura sindical, existe muito machismo, existe muito racismo e existe muita homofobia ainda. É uma coisa que a gente está tentando desconstruir ao longo do tempo, e essa geração tem feito esse debate com muita tranquilidade, essa nova geração, esses novos sindicalistas que estão chegando aí. E, como a Alessi falou, eu tenho muita esperança que no futuro muito breve a gente vai poder conversar sobre tudo isso sem nenhum melindre, sem nenhum receio de estar tocando em assunto que alguém não queira falar. Claro, tendo sempre o respeito por aqueles que sentem e sofrem na pele as mazelas da discriminação, mas
sem nenhuma preocupação em estar falando abertamente com todos e todas sobre questões raciais, sobre questões de gênero ou sexualidade. Valeu, obrigado, Sérgio. Pegando um gancho nisso que você falou, do autoconhecimento, do autorreconhecimento, professor Sidney, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu vou passar a pergunta do professor Reginaldo Tupinambá. Ele pergunta quais são os avanços e os retrocessos da implementação da Lei 10.639 aqui em São Paulo durante o mandato do presidente Bolsonaro, a lei que fala sobre o ensino das civilizações africanas. E aí eu emendo uma pergunta pessoal. As religiões, normalmente, especialmente agora, nesse momento que a gente vive, elas são vistas como espaços de alienação, onde você pega as suas demandas como um fast food, né? Você tem um problema, leva, a religião resolve e você vai embora com aquela questão resolvida. Os terreiros e as religiões, em geral, eles podem ser um espaço para debate, para construção coletiva e para luta por direitos. Como é que a política pode caminhar em paralelo à religião, professor? Vamos lá, então, à Lei 10.639. O que acontece no Brasil? Não é? Quer dizer, é muito recente, não é? A partir das lutas travadas pela deputada Leci, não é? E pelo movimento negro unificado no Brasil, por Oswaldo Faustino, por Abdias Nascimento, por Marielle, não é? Então, essa territorialidade e esse autorreconhecimento de ser negro e ser negra no Brasil, ele é muito recente. As conquistas, não é, sobre a negritude no Brasil, elas partem da aceitação da existência do racismo, não é? E a existência do racismo no Brasil, a aceitação da existência, não é? Quer dizer, o Brasil se constitui como um país racista, um país da escravização, não é? Quer dizer, a escravidão nas Américas escravizou cerca de 12 milhões de corpos de pretos e pretas, não é? Só no Brasil, um dos últimos países a dizer que acabou com a escravização, que não acabou, nós continuamos num regime escravagista, não é? Então, eu quero reforçar uma fala potente da deputada Leci Brandão, que nós não vamos conseguir representatividade e direitos iguais num país 56% preto, se os pretos não se considerarem pretos. Não é? Quer dizer, é um problema, né? Porque no Brasil todo mundo nasce cristão, branco e heteronormativo. Esta é a norma hegemônica. Então, nós não temos... Quer dizer, o nosso judiciário, ele faz de conta que acredita em racismo. O legislativo faz de conta que acredita em racismo. E o executivo, então, ele quer nos matar para dizer que o racismo não existe. Então, olha que problema seríssimo, não é? Nós estamos agora, neste exato momento, nós estamos recebendo rebote e contra-ataque dos últimos 15 anos, não é? De conquistas que tivemos também a partir da Lei 10.639. Eles não nos suportam, eles não nos querem, como muito bem reiterou a deputada Leci, eles não nos querem sentados ao lado dele nos aviões, eles não nos querem nos hotéis. Eu já vivi isso. É conhecimento empírico, eu não estou fantasiando. Conhecimento empírico, eu vivi. E olha que eu nem sou um negro retinto, não é? Não sou passável, não é? Quer dizer, mas também não sou retinto, não é? Então, não adianta, quer dizer, se o judiciário
não acredita em racismo, se o sindicato não acredita em racismo, e aí me desculpe, porque agora vocês vão levar também, o sindicato está aquém do século XXI. O sindicato precisa acessar o século XXI. Esse é o problema. A luta sindicalista precisa chegar no século XXI. Não tem condições de você lutar no século XXI com uma mentalidade do século XIX. Ou a gente aceita a diacronia, ou a gente está perdido. Não é? Quer dizer, Evaldo dos Santos Rosa, Marielle, João Pedro, George Floyd. Este George Floyd, que morreu sufocado, não é um corpo novo, é o mesmo corpo negro recebendo uma nova morte. Porque a nossa morte é coletiva. Então, a cada negro e negra, preto e preta que morre, não se trata de uma nova morte. Se trata da mesma morte reiterada. Eu nem posso falar nessas coisas porque ainda me arde, entendeu? O açoite da mão branca sobre os meus ancestrais. Entendeu? Eu falo, já me dá vontade de chorar. Quem me conhece sabe disso. Daqui a pouco eu já estou aos prantos. Porque não adianta. Se o judiciário acredita no racismo só quando lhe chega uma demanda, se o legislativo não acredita em racismo e o executivo, né, quer dizer, nega, porque a gente está nessa sociedade do negacionismo e da mentira. Então não tem jeito. Ou a gente se apropria, não é, da nossa negritude, do nosso enegrecimento, não é? Ou a gente nega o patriarcado, não é? Quer dizer, porque diz muito sobre o patriarcado a deputada Alessi Brandão ser a segunda. E depois dela, quantas vieram mulheres? E depois delas, quantas vieram mulheres negras? E depois dela, quantas vieram mulheres negras LGBTQI+. Ora, isso diz sobre um poder hegemônico, não é, que está ditando, não é, como esse país maravilhoso, não é, quer dizer, o Brasil é o melhor país do mundo, não é, quer dizer, nós não podemos permitir, não é? O que me traz conforto é uma lógica exuística de que diz que Exu faz o erro virar acerto. Então, esse é um pouco o meu mantra para não enlouquecer. Eu estou querendo acreditar que Exu está fazendo o erro virar acerto. É um pouco um mantra terapêutico para eu enlouquecer. E não, as tradições de matriz africana, ao contrário das crenças hegemônicas, elas não são alienantes, justamente porque elas partem do centro da encruzilhada. O centro da encruzilhada exuística como lugar de convergência, de entradas e saídas, e a encruzilhada é um lugar que aceita a diversidade, a multiplicidade. Então, as tradições de matriz africana no Brasil, elas são antidogmáticas e elas não carregam a marca semântica do proselitismo. Eu não estou falando agora aqui sobre a minha crença para convencer ninguém a se converter à minha crença. Eu estou falando só como um sobrevivente para que vocês não me matem ou não queiram me matar. Mas eu não estou agora pregando. Então, Luiz, nós temos esta marca que é muito diferente das crenças hegemônicas. As crenças hegemônicas, elas são dogmáticas. Saliento que dogma possui o mesmo radical de redoma. O que nós estamos sofrendo neste exato momento. Colocou-se uma redoma sobre o Brasil, deixou-se parte da população fora da redoma, estes que eles querem matar, e nós que ficamos dentro estamos respirando com muito esforço, não é? Porque há uma mão pressionando o nosso pescoço.
Esta é a metáfora. Então, veja bem, diferente, e eu não gosto de hierarquizar, mas agora é impossível, não é? Diferente das crenças hegemônicas, as tradições de matriz africana menos colonizadas, menos europeizadas, porque nós precisamos entender esses sistemas de força atuantes, elas são antidogmáticas, não é? Quer dizer, nós, na verdade, elegemos... Nós não, né? Quer dizer, porque eu não elegi, não. Não. Mas parte do Brasil elegeu um dogma. Um dogma. A elite branca de extrema-direita, não é? Com alguns associados confundidos, porque eu costumo dizer o seguinte... nós precisamos imediatamente fazer um exercício de que o branco sabe quem é, o preto é que se confunde. Rico sabe quem é, o pobre é que se confunde. O capitalista, porque nós não somos capitalistas, nós somos explorados pelo capitalismo. Capitalista é quem sobrevive da exploração. O capitalista sabe quem é. O subalternizado é que se confunde. Então, eu peço a Exu que o mais rápido possível desfaça toda essa confusão. Laroye. Laroye, professor Sidney. Muito obrigado. Acho que fica uma provocação fundamental para os sindicatos, para o Sindipetro e todo o movimento sindical que, como a gente falou, é um espaço de formação, é um espaço fundamental de empoderamento da classe trabalhadora, né? A partir, como falou o nosso companheiro Sérgio, né, de se ver primeiro como um trabalhador e como classe, que eu acho que esse é um dos grandes desafios. Leci, voltando para você, temos uma pergunta muito interessante e eu acho que tem a ver com aquilo que a gente tem buscado, que é a esperança, e que você falou sobre isso, né? Djanga Griot, ele deixou essa pergunta pelo YouTube: a militância política ainda é um caminho viável para resistir, Leci? Eu acredito que sim, porque se nós temos os partidos, né, políticos, significa dizer que ainda há uma democracia. Estão querendo destruir essa democracia, mas enquanto existem partidos, principalmente partidos progressistas, a militância vai continuar. Eu acho até, e eu vou falar isso para o pai Sidney, eles estão se aproveitando desse momento da fraqueza, questão da pandemia, as pessoas estão, sensíveis, as pessoas estão guardadas, né, porque quem sair está correndo risco, aproveitando esse momento de fragilidade do povo brasileiro para aprontar. Eu tenho quase que certeza disso. E ainda por cima, paralelamente a tudo isso, ainda fizeram a graça de dar uma esmola para quem precisa. Esmola essa que tem lugar que ela não chega de jeito algum, para que as pessoas fiquem confusas. Não, mas está dando aqui 3 meses, nós vamos ficar... Gente, o que é essa ajuda emergencial de R$600 para as famílias brasileiras, que a maioria da população que está aí na questão de precariedade, vai fazer? Até porque é um vírus que exige o isolamento, né? E como é que você vai se isolar morando num barraco com 10 pessoas? Tem que ficar 1,5 metro de distância. O que é isso? Não dá, matematicamente impossível, né? Então, eles estão se aproveitando dessa questão para poder fazer, um inferno na vida das pessoas. Porque a partir do momento que você consegue ter a petulância de trazer a insegurança para o país, está todo mundo assim, bom, vou dormir hoje, amanhã, o que vai acontecer? O que vai acontecer segunda-feira? A gente está desse jeito aí. Né? E a partir do momento que você sabe que, infelizmente, os seguidores dessa coisa aí maldita são pessoas capazes de se armar, entendeu? E tentar assassinar pessoas, muita gente
fica na dúvida, vamos para a rua ou não vamos? Mas se for para a rua, tem a Covid. Então, um momento, fizeram um momento oportuno para poder tocar fogo na terra, entendeu? A partir do momento que você tem uma autoridade na educação, né, no Ministério da Educação, que chama o Supremo Tribunal Federal, sabe, de safados, de vagabundos, né? Aí chega o outro ministro lá e diz que odeia a palavra. Aliás, foi o cara da educação que falou, odeia a palavra povos indígenas, né? E tem outro que é do meio ambiente que fala, não, vamos acabar com a mata, passa a boiada, passa o rolo lá e acaba com tudo. Sinceramente, sabe, é uma coisa muito cruel, sabe? É uma coisa desumana, porque eles estão sabendo da fraqueza das pessoas nesse momento, né? E estão se aproveitando para tocar a baderna, entendeu? Tocar o terror. Isso aí é tocar o terror. Mas eu disse uma coisa, o Luiz, outro dia, que foi uma coisa até delicada, e até queria falar também com o Sérgio sobre isso. Eu disse o seguinte, ao rapaziada da quebrada, rapaziada que manda na quebrada, quando eles querem fazer uma ordem lá, eles dão a ordem e todo mundo cumpre. Eu estou falando isso porque eu sou carioca, eu sei o que é o Rio de Janeiro, porque eu já cantei durante muitos anos nas comunidades, né? Essa coisa, inclusive, até mudou muito, porque antigamente a rapaziada que mandava fazia trabalho social, tá, era diferente. Hoje a coisa mudou um pouco. Mas eu acho que essa moçada estava na hora deles agora mostrarem a sua força. 2005, não teve 2005 que parou São Paulo ficou vazio? Eu não estava aqui, que eu tinha viajado com o Jorge Aragão para fazer um show fora. E quando foi mostrado São Paulo vazio, não tinha ninguém na rua. Eu falei, caramba, o negócio está... Então, passaram-se 15 anos, nós estamos em 2020. Sei que tem muita gente importante aí assistindo essa live, com certeza. Dá um recado para a rapaziada, eu não posso sair de casa porque eu estou na quarentena, né? Mas diz o seguinte, eles têm que, agora é hora de tocar o silêncio. Não sai ninguém, vamos ficar aqui que a gente tem que se salvar. Temos que salvar nossas mães, nossos pais, nossos avós, né? Os cacurucaios aí, os velhos, têm que ficar com saúde. Então não sai ninguém. E nós é que vamos botar ordem nesse negócio. E se essa rapaziada entender que eles têm um trabalho político também, e eles poderiam também, sabe, transformar essa coisa toda que está aí, esse barril de pólvora que está aí, eu acho que a coisa ia ficar diferente. É pena que, pai Sidney, eles conseguiram até colocar na cabeça dessa moçada a questão religiosa. Eles conseguiram fazer essa influência na cabeça da moçada, da questão religiosa, entendeu? Então, é muita covardia, é muita esperteza, é muita esperteza. É como vocês falaram ainda há pouco aí, que a pessoa chega lá com uma dor, a pessoa chega mancando, sai andando, né? Chega na cadeira de roda, sai, fica em pé, então, e o povo acredita nisso, entendeu? O povo acredita nisso, infelizmente. Agora, eu acho que Deus, né? Oxalá, e hoje é sexta-feira, inclusive a gente está de branco, até tive que explicar isso na Assembleia. Não, por que a deputada está de branco? Eu digo, sexta-feira eu estou de branco, sim, sempre. Então, acontece o seguinte, eu espero que isso seja uma passagem, entendeu? Que está havendo no mundo, né, na verdade. Dê uma sacudidela aí no mundo, ó, vamos acabar com a vaidade, vamos acabar, sabe, com o egoísmo, vamos acabar com essa coisa de ser egoísta, de ser egocêntrico, enfim, muita vaidade, né? E menos pé no chão, para ver se melhora essa coisa. Eu espero em Deus que melhore. As pessoas dizem que isso vai passar, né? Mas não vai passar, eu estou falando isso, viu, gente? Não vai passar com remedinho, com comprimido que estão querendo dar para matar o povo, não. Vai passar com erva. Bota as ervas aí, chama o sangue, entendeu?
Chama o Santos, chama os caboclos, chama os preto velhos, chama o nosso povo, só quem é. Chama só quem é. E vamos fazer nossos chás, vamos passar nossas ervas, vamos tomar nossos banhos e tal, e a gente vai enfrentar isso aí. Porque eu acredito na minha religião, mesmo, e respeito as outras religiões. Eu não desrespeito ninguém. Agora, não vem querer desmerecer a minha, sabe? E falar coisas que não tem nada a ver, querendo subestimar a nossa fé, porque não dá. Para mim, não dá, não. Obrigado, muito obrigado, Leci. Sérgio, a gente daqui a pouquinho já vai encaminhando para o encerramento, infelizmente, acho que tem sido um papo de muito... Leci, já estamos com 1h10, infelizmente, mas ainda temos um tempinho. Sérgio, recentemente eu conversei com nosso companheiro, dirigente o dirigente Jorge, e o Jorge comentou uma coisa que durante muito tempo ficou ressoando na minha cabeça. Falei, caramba, isso é tão óbvio, eu nunca pensei sobre isso. Estava conversando com ele e ele dizia que essas ações que o sindicato tem promovido, de doação de kits de higiene, de cestas básicas, que inclusive tem a preocupação, né, de movimentar parceiros, porque os produtos são produtos produzidos a partir da agroecologia, são adquiridos junto ao MST, e ele disse que essa visita às comunidades vinha sendo algo muito rico, porque dentro do movimento sindical, muitas vezes fechado numa sala, ou preso às questões políticas que são importantes, que são fundamentais, mas isso o fazia ficar afastado dessas pessoas que são justamente a nossa base. Então, eu quero perguntar para você, primeiro, né, que eu acho que essa é a grande questão que envolve hoje o movimento sindical, como é que a gente se aproxima dessas pessoas que o professor Sidney cita, que a Leci cita, para que elas se entendam como classe trabalhadora, porque isso não cai do céu, né, isso é um processo de formação, como é que a gente se aproxima dessas pessoas para que novamente a gente tenha uma união entre o movimento sindical e essa base para que a gente possa fazer as transformações que a gente acha fundamentais. Como é que faz isso? E passa por isso, né, Luiz, que você acabou de falar. Essas campanhas solidárias, essa preocupação dos sindicatos com a comunidade no entorno onde atuam. Cada sindicato não pode ficar só preocupado com questões corporativas que envolvem questões salariais dos trabalhadores aqui representam, ele tem que olhar a sociedade como um todo, porque a gente sabe que está tudo interligado. Os sindipetos têm feito essa campanha, uma campanha muito linda, onde a gente tem distribuído cesta básica, principalmente para a população em condições de vulnerabilidade, e outras famílias que não têm, perderam suas principais fontes de renda. E aí, mais uma vez, quem participa dessas campanhas, quem vai lá na comunidade, na favela, entregar a cesta, e eu também tenho tido a oportunidade de fazer isso, percebe que qualquer campanha que olhe para a parte mais pobre da população vai estar dialogando com o povo negro. Então, são situações realmente bem precárias, tristes até de ver, porque a gente percebe que a fome voltou no nosso país. Mas voltou, assim, não é lá no Nordeste, não. Falando aqui no estado do Rio de Janeiro, pertinho da capital, aí em São Paulo, a gente percebe aqui do lado, bairro do lado da região central da cidade, que tem muita gente desesperada por conta de medidas equivocadas, por conta do ódio que a gente vem falando aí, por conta do racismo, que tanto atrapalha o desenvolvimento da nossa sociedade. E aí o sindicato tem que atuar nessas frentes e aproveitar essa oportunidade para explicar ao trabalhador. É muito importante explicar ao trabalhador e à população o que está acontecendo. Muita gente, infelizmente, foi enganada. E algumas pessoas você percebe que nem sequer sabem o que está acontecendo, porque para eles, assim, a realidade é tão cruel que fica difícil pensar em questões um pouco mais macro, fica difícil pensar em como construir políticas públicas, porque quem tem fome, cara, para quem tem fome, é realmente muito difícil até para se mobilizar. A gente vê muito claramente isso nesse debate que teve recentemente sobre a realização ou não do Enem nesse ano. Então, enquanto a classe média alta e a elite falava que tinha que ter Enem, porque as crianças estavam estudando, quem é de periferia sabe a dificuldade que é
para ter acesso. A maioria dos estudantes de periferia não tem sequer internet, a maioria também não tem um celular ou um equipamento de smartphone onde consigam assistir a aula. Então, como é que esse povo vai enfrentar todas as dificuldades que enfrenta em condições de igualdade? Então, é mais ou menos isso. E aí, o papel importante do sindicato é de estar se aproximando dessa população, para estar explicando, para estar usando a estrutura sindical em favor desses trabalhadores. Então, é uma outra parte, tem vários sindicatos que estão cedendo suas instalações para uso no combate ao Covid, e esse Covid, que mesmo tendo iniciado aí, chegado no Brasil nas classes médias, através das patroas que vieram viajando na Europa, aqui no Rio a gente tem o caso clássico, a primeira pessoa que morreu foi uma doméstica que pegou Covid da patroa, que chegou da Europa. Agora ele se alastra nas comunidades. E quem está morrendo é o povo pobre, o povo negro. E quem está tratando essas pessoas, que também estão sendo muito prejudicadas, também é o povo negro. Se você for olhar nos hospitais públicos, a grande quantidade de enfermeiras, mulheres negras, que estão na linha de frente dessa batalha, que estão aí lutando sem condições, muitas das vezes, trabalhando em regimes de sobrecarga de trabalho, sem o EPI necessário, estão adoecendo e estão perdendo suas vidas para lutar e salvar outras mais. Então, é bem difícil, mas o movimento sindical também tem utilizado sua estrutura para ficar denunciando isso, para estar organizando esses trabalhadores também que estão na linha de frente, para fornecer, por exemplo, EPIs para profissionais da saúde que não têm acesso ou que as empresas não estão fornecendo. Eu acho que é assim, o trabalho do sindicato ele tem que entender de uma vez por toda que ele tem que ultrapassar as barreiras corporativas dos seus muros, dos seus interesses, da sua classe e suas categorias que representa. E começar de uma vez por todas, se preocupar mais com a sociedade em torno, se preocupar mais com os pobres, se preocupar mais com os favelados, se preocupar mais com a questão da saúde pública, da segurança pública. A gente falou aqui uma questão que está em um debate fortíssimo aqui dentro da CUT Rio de Janeiro, que é a violência pública. O caso aí do João Pedro, eu acho que alguém comentou, eu tenho ouvido aqui alguns comentários lamentando a bala perdida. Gente, não foi bala perdida. Foram mais de 80 tiros dentro da casa do garoto. Então, você imagina, eu, que sou de periferia, que ao longo da minha infância e adolescência ouvia minha mãe dizendo várias vezes: meu filho, não põe o capu, meu filho, não faz movimento brusco, meu filho, não corre, não corre. E agora as mães estão falando, não pode nem falar, meu filho fica em casa. Porque até dentro de casa os caras estão entrando para matar a gente. Então, é um debate bem denso, que a gente tem que ainda se debruçar muito sobre isso, explorar um pouco mais e usar a estrutura do sindicato para estar dialogando com essas pessoas. Agora, de uma forma que essas pessoas entendam, falando a linguagem dessas pessoas. Como eu comecei a minha fala, a campanha solidária está deixando claro para a gente, pelo menos quem está participando, que quem tem fome não vai para a rua, não vai fazer mobilização, não vai tomar consciência de classe. Essas pessoas primeiro precisam comer, primeiro precisam ter um mínimo, e aí esse mínimo o sindicato com a sua estrutura podem estar ajudando. A partir daí, a gente pode estar entrando no debate e tentando resgatar o que eu tenho falado desde o início aqui dos nossos debates, a tão sonhada consciência, seja a consciência e a identidade de raça, a identidade de gênero, a identidade de classe, que assim, sabendo aonde a gente está, o Sidney falou muito bem, a elite sabe quem é. Quem não sabe, somos nós. Quem se confunde, somos nós. Então, o grande desafio é isso, é explicar para o nosso povo quem a gente é. E quando a gente tiver certeza de quem a gente vai botar representantes nos espaços de poder, a gente vai tomar esse país para a gente vai fazer desse país um país bem melhor.
Valeu, Sérgio, obrigado. Aproveito esse nosso papo sobre a campanha para lembrar que se você quiser contribuir de alguma forma, se você puder contribuir, basta acessar o nosso site sindipetrosp.org.br, clicar no banner que está ali, logo na entrada da página, na parte superior, você pode também contribuir para que nós mantenhamos essas doações. Professor Sidney, infelizmente, rumamos aí para o final do nosso debate, mas eu não podia encerrar sem fazer uma última pergunta. A gente fala muito sobre formação e educação. Como explicar para alguém que cotas e políticas afirmativas não são privilégio e nem racismo reverso, como a gente tem ouvido tanto dessas ondas conservadoras que tomaram o país? Bom, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, não é, sobre o assassinato do George Floyd. E nós temos um problema muito sério, né, Luiz, Leci, Sérgio? O mito, não é, da democracia racial no Brasil, ele é um mito devastador, não é? Quer dizer, essa ideia de que somos todos iguais, sem ser, não é? De que somos todos filhos de Deus, sem ser, eu fico, às vezes, me perguntando de que Deus as pessoas falam, não é? Não, eu sei de que Deus elas falam, né? Mas eu também me pergunto para dar uma acalmada no coração. A grande verdade é que o mito da democracia racial ele é um destruidor de vidas. Então, no Brasil, nós não temos uma ideia de supremacia branca. O mito da igualdade racial, da democracia racial, ele destrói uma ideia maior de supremacia branca, ele destrói uma ideia maior de patriarcado, não é? Então, ele destrói, quer dizer, é muito cíclico, não é? Porque ele acaba destruindo aquilo que se edifica para nos destruir. Então, é muito nova, né? Quer dizer, esse debate que nós estamos travando, ele é um debate, eu estou aqui hoje, né? Quer dizer, eu estou hoje aqui nesse debate, não é? Leci muito bem destacou, não é? A segunda deputada negra mulher, não é? Então, essas conquistas são conquistas, sim, e devemos valorizá-las, mas são conquistas jovens, não é? E se a gente não se der conta da importância dessas conquistas, o que acontece? O mal que está posto, ele trabalha da seguinte maneira: ele potencializa a miséria para oferecer as migalhas. Então, nós vivemos um processo de potencialização da miséria e negação da nossa abundância para que alguém possa lhe oferecer as migalhas, porque sim, né, Sérgio está certo, né? Quer dizer, se eu não tenho o que comer, eu vou me preocupar com consciência racial, com Marx, com consciência de classe. Eu quero saber, eu quero comer. Então, nós não estamos neste lugar à toa, não é? Quer dizer, o lugar que nós estamos hoje é um lugar estratégico, não é? Quer dizer, eu tenho dito muito que nós estamos no lugar do outro, nos colocaram no lugar do outro, não é? E a gente, não é, por conta nós somos reféns da nossa própria miséria, de uma miséria educacional, de uma miséria intelectual, não é? De uma miséria também religiosa, não é? Porque quando o Estado diz para você que você só pode seguir a religião que ele declara como mais apropriada, como oficial, e como aquela que vai lhe levar para esse tal paraíso, no qual eu nem acredito, não preciso e tenho raiva de quem acredita, porque quem precisa disso, né? Quem precisa disso, se nós podemos tornar o Brasil um verdadeiro paraíso, não é? Por que a gente não luta aqui e agora para ter um lugar abundante, um lugar mais igual, não é? Por que a gente fica
tomando esses anestésicos espirituais com vistas a sabe quando e sabe-se lá com quem encontrar este lugar um pouco mais igual. Então, eu penso o seguinte, não é? Ora, a escravidão não foi um romance, não é? Quer dizer, a escravidão foi um crime, ela não é diferente do Holocausto. E eu não estou sabendo que a escravidão escravizou brancos. Não no Brasil. Ora, se a escravidão no Brasil não escravizou brancos e até hoje ela escraviza pretos e pretas, me parece óbvio que nós precisemos de um movimento de reparação, como cotas raciais, como cotas em concursos públicos, como cotas no judiciário, no legislativo e também no executivo. Gente, olha para o ministério atual. Dá uma olhadinha numa foto. Mas olha rápido para você não ter que tomar Rivotril depois, ou tomar um ebó na encruzilhada, ou não ter de tomar um banho de erva de alecrim, arruda, guiné, pesado. Mas olha rápido para não... Gente, olha para o nosso conjunto ministerial. Você se vê lá? Eu não me vejo. Eu não me vejo. Eu vejo quem quer me matar. Eu vejo nitidamente quem está segurando uma arma para me matar. Então, ou a gente entende que o Brasil é muito desigual, ou a gente entende que o capitalismo é um sistema que fracassou, não é? Ou a gente entende que nós fracassamos na condição de sociedade, ou nós não vamos conseguir reverter, porque não há como curar alguma coisa sem olhar diretamente para a doença e aceitá-la. Existe uma divindade nossa que é Obaluayê. Obaluayê é a doença útil. Ele é, ao mesmo tempo, a doença e a cura. E ele diz o seguinte: se você quer se curar, aceite-me. Então, nós precisamos aceitar. Nós estamos, o mundo todo, adoecemos coletivamente neste momento. E nós só nos curaremos coletivamente. Não será com ações isoladas que nós poderemos nos curar. Nós estamos exatamente neste momento vivendo o que nós, em Iorubá, chamamos de bicoletivo. É um desafio coletivo. Não é punição, não é maldição, mas todo corpo mal cuidado adoece. É disso que se trata. Ora, nós começamos, o Brasil começou a matar os povos originários. Ele começou a legitimar a destruição da natureza. Ele começou a brigar com a ciência, que é o SANI. O SANI, como muito bem trouxe a deputada Alessi. Agora, o Brasil é um país de mentirosos. Xangô faz fogueira com os ossos do mentiroso. O mentiroso não recebe as bênçãos do ebó. O mentiroso é uma maldição para qualquer corpo e mente. Então, agora, nesse exato momento, nós, né, que estamos do lado certo da história, sim, e há lado certo e lado errado. Vamos parar com essa palhaçada aqui, que não tem lado sim, e nós temos de assumir um lado. E nós estamos do lado certo da história. E agora nós estamos pagando por aqueles que acreditam em atalho e em Ocaramedi, um conhecimento ancestral, diz o seguinte: atalho não é caminho completo. O Brasil adora atalho. A última eleição decidiu pegar um atalho. Não dá para você resolver os problemas do Brasil pegando atalho. Você terá de trilhar a estrada completa. E em Egiobê,
quer um outro conhecimento ancestral, que essa é um pouco o meu conforto, que diz o seguinte: a verdade não tem pressa. Então, neste exato momento, nós estamos vivendo a verdade brasileira e nós vamos ter que enfrentá-la, vamos ter de colocar o dedo na ferida, expurgá-la e vai sair de lá um pus branco e viscoso. Já está saindo, mas é necessário para a cura de brasileiros e brasileiras e para que nós tenhamos o Brasil, que já vinha caminhando para ser o melhor país do mundo, a maior potência. E nós vamos reaver isso. Eu acredito nos orixás, nos vodum, nos inquices, nos povos tradicionais, nos povos quilombolas, nos povos originários, e nós vamos conseguir. Talvez nós que estamos aqui hoje não vejamos, mas os nossos filhos verão. Laroye. Laroye, axé, muito obrigado, professor. Lembro a todos, nos perguntaram, inclusive no início da live, como é que adquire o livro do senhor, lembrando que o senhor acaba de lançar um livro chamado Intolerância Religiosa pela editora Pollen. Pelo site da editora Pollen você pode adquirir nas principais redes que vendem também livros, que trabalham com livros, você pode também adquirir essa obra do professor Sidney. Professor, mais algum recado? O senhor tem mais alguma informação para passar? Ou encerramos por aqui hoje? Não, eu já falei demais, eu estou sendo mal educado. Muito pelo contrário, professor. Aprendemos muito com o senhor mais uma vez aqui. Agora vamos ouvir, né? Eu já estou me despedindo. A bênção de todos e todas, indistintamente. Recebam meu abraço caloroso. Quem puder, não é? Porque trata-se de poder. Quem puder, fique em casa, não é? E vamos, né, nos unir em oração, não importa o nome, não é? Para que possamos sair deste adoecimento coletivo melhor do que entramos nele. E eu quero reiterar, não há novo normal. Por que não há novo normal? Porque não foi a normalidade que nos trouxe aqui. Então, não estamos esperando um novo normal. Nós estamos esperando alguma coisa que nós ainda nem sabemos o que é. Obrigado, professor. Muito obrigado por suas contribuições. Esse muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite, estado conosco aqui essa tarde. Gostaria que, então, a senhora fizesse as considerações finais desse debate que tratou sobre racismo aqui a partir das nossas páginas, das nossas redes do Sindipetro. Muito obrigada a vocês. Foi um aprendizado que eu tive aí com o pai Sidney, né? Homem de Xangô é homem da justiça, né? Então, a gente sempre tem que ficar focado, prestar atenção nas mínimas palavras, nas metáforas que ele faz, entendeu? Porque são extremamente profundas da nossa sabedoria. É como ele falou em Obaloaê, né? Obulu, Azawane, enfim, é uma coisa que a gente tem que saber respeitar, até porque a religião de matriz africana ela tem uma coisa importante, cada orixá representa alguma coisa da natureza. Não tem um orixá que não tem uma representação da natureza, portanto, a gente tem que respeitar. E assim, pai Sidney, Sérgio e Luiz, a população negra, ela sempre serviu de degraus para que as pessoas fiquem lá no topo da escada. Eles sempre ficam no topo da escada. É hora da gente, sabe, inverter isso aí. Nós temos condições, entendeu, de subirmos os degraus deles, e nós vamos subir pela nossa sabedoria, tá? Pela nossa legitimidade, pela nossa dignidade, pela nossa história, pela nossa ancestralidade. É isso que vai fazer com que a gente, sabe, retome. Que, na verdade, a gente... O que a gente tomou? A nossa ancestralidade reinava na África. Reinava na África. Fomos escravizados. Ninguém é descendente de escravo aqui, absolutamente. Eles foram escravizados. Então, eu acho que pode chegar um momento que o mundo tudo muda. O tempo vai embora. O tempo também é o orixá, né? E vai ter um momento em que a realeza negra, entendeu? Vai estar aí. Eu tenho muita esperança, sabe? Quero muito axé
para o senhor, tá dando muito axé também aí para o Luiz, para o Sérgio, e também para as suas famílias, né, que todos estejam com saúde, que tenham prosperidade, muita luz na caminhada, e dizer para a Sidney o seguinte: aprendi muito com o senhor, vou fazer todos os meios agora para também ter seu livro, que eu preciso ler esse livro, Intolerância Religiosa, muito bom, porque a gente fala muito nisso, né? E tem uma coisa também que eu queria falar com o Sérgio, principalmente. Às vezes, Sérgio, a gente faz audiência pública na Assembleia Legislativa. Primeiro que ela fica num lugar que quase ninguém sabe onde fica. É lá no Parque Ibirapuera, ali naquele canto que não passa nada, não passa metrô perto, não tem trem perto, não tem nada disso. E os horários. Quinta-feira, meio de semana, 14 horas, 2 horas da tarde. Essa hora nosso povo está trabalhando, cara. Nosso povo está no trabalho, está lá na fábrica, sabe? Está trabalhando. Então não dá. Aí quem vai na audiência é outro povo. Aí vai lá, digamos, o secretário de Educação e Cultura, tá, tudo bem. E aí, cara, os encaminhamentos é tudo para uma direção. Sabe como é que é? A nossa cultura popular, as nossas coisas, os nossos griots, essa gente toda, sabe, não tem oportunidade de colocar para valer o que a gente precisa, o que a gente necessita. Porque o saber, né, Pai Sidney, a única coisa que ninguém pode tirar da gente, né, é a sabedoria. O resto, as coisas materiais, elas vão embora. Mas a sabedoria está aqui, ó, vai na cabeça. Então, ninguém tira de você. Por isso que é importante, sim, cotas nas universidades, é importante, sabe, oportunidade nos órgãos públicos, enfim, porque não dá para a gente só ficar, sabe, ali carregando a bandeja para sinhar e para o senhor, não tem mais essa. A história agora é outra. E eu fico muito feliz quando eu vejo as jovens negras aí, sabe, todo mundo fazendo sarau e fazendo, sabe, um monte de coisa, a turma do hip hop. Por que eu gosto deles? Por causa das letras. Eu gosto do pessoal do hip hop porque são os meninos que eles falam a verdade da comunidade. Quem está falando a realidade da comunidade hoje são esses meninos. Entendeu? Então, eu fico muito feliz mesmo, emociona a gente até, né? E tem aí os nossos sábios, as nossas autoridades religiosas que passam para a gente, sabe, e consegue até acalmar o nosso coração, entendeu? Eu saio dessa live hoje com muita esperança, sabe? Eu saio feliz da vida, porque não dá para ligar a TV, não dá para ver notícia, não quero ver nada, porque hoje eu tive uma live que me fortaleceu bastante, tá bom? Deus abençoe a todos, muito axé e sua bênção, Pai, tá? Que Xangô cada vez... abençoe a bênção, axé, mãe. Obrigado, Alessi, muito obrigado pelos aprendizados, obrigado pelas palavras, pela generosidade conosco. Lembrando, quem quiser amanhã acompanhar um pouquinho mais da Alessi, ela vai estar no Mutirão Digital Lula Livre, às 15 horas, nas redes do Comitê Lula Livre. Então, amanhã, quem quiser ouvir um pouquinho mais da Alessi. E também, aqui, vamos colocar aqui a capa do livro do professor Sidney, para quem quiser adquiri-lo. É um livro que fala sobre intolerância religiosa. Essa é a capa do livro do professor. Muito bonita, hein? Muito bonita. E vamos, então, para as suas considerações finais. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua generosidade também de estar aqui conosco, de bater esse papo, que eu acho fundamental para o movimento sindical. Saímos com várias provocações e vários puxões de orelha fundamentais. É muito importante que a gente ouça para além dos nossos pares, né? Como a Alessi falou, não adianta a gente pregar para os convertidos, né? É importante que a gente faça alianças, porque é por meio das alianças, inclusive aquelas alianças incômodas, que a gente evolui e se desenvolve. Então, peço a você as suas considerações finais também, por favor, já agradecendo a tua presença aqui conosco, Sérgio. Obrigado aí, Luiz. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado, Pai Sidney. Muito obrigado, Alessi, pela oportunidade também. Dizer a Alessi que eu sou muito fã dela. Acompanho aí suas músicas e sei até da luta que você faz dentro até do campo artístico, usando a cultura. Eu estava, antes de vir para a live, comentando com um amigo meu de uma das músicas que me inspira, Zé do Caroço, que fala da liderança dentro da comunidade negra. Então, muito obrigado, é uma honra ter participado com você, com o Pai Zé, com o Pai Sidney, dessa live aqui. Eu também saio muito esperançoso,
E importante nesse momento, porque, como eu falei no início, é um momento que, às vezes, as notícias nos abalam muito, então a gente precisa dessa injeção de ânimo, dessa injeção que inspira a gente para a gente continuar na nossa luta, que é tão importante que a gente não tem opção. Não tem opção. O povo preto, o povo pobre vai ter que estar lutando. A gente não tem opção, vai ter que estar na luta sempre. Mas dizer que foi muito prazeroso e que sempre que o Sindipetro aí de São Paulo quiser a nossa participação, nós estamos abertos aqui. Então, um grande abraço a todos e todas. Fiquem com Deus, muita axé para todos aí. Valeu, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, deputada Alessi Brandão, muito obrigado, professor Sidney Nogueira. Então, a gente encerra essa live de hoje, lembrando que ela, daqui a pouquinho, ela já vai estar disponível nas nossas redes sociais, e no decorrer da semana a gente faz uma edição dessa live para que você possa curtir os melhores momentos, o que disseram os nossos convidados. Daqui a pouco também no nosso site, sindipetrosp.org.br, a cobertura desse encontro. E eu lembro a vocês que na próxima sexta-feira, mais uma edição do Sindipapo, às 17 horas, com o Ricardo Gebrim, advogado da Consulta Popular, Eduardo Costa Pinto, professor de Economia Política da UFRJ, também pesquisador do INEP, e Alexandre Finami, que é o nosso diretor do Sindipetro de Minas e da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Em debate, nós teremos a democracia, a relação entre os três poderes e como tudo isso tem afetado a gestão da Petrobras, como é que essas coisas têm se interrelacionado na gestão da Petrobras. Eu agradeço a você que permaneceu conosco, a todos vocês que enviaram perguntas, que enviaram sugestões, que enviaram comentários, muito obrigado. A gente tem um encontro marcado, então, na próxima sexta, às 17 horas, com mais um Sindipapo. Muito obrigado e ótimo final de semana a você.